Boa tarde, meu nome é Gustavo Magalhães, eu sou médico e infectologista da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro. Vamos agora, essa é a segunda parte da nossa aula sobre o novo coronavírus, né, a Covid-19. Então, nessa parte nós vamos falar mais de quadro clínico e diagnóstico, tá bem? Quando o coronavírus ele começou a ser publicado, os estudos começaram a publicar, né, os estudos na China no início desse ano, de 2020, nós, tá vendo esse trabalho que está aparecendo no slide? Ele mostra uma coisa interessante, que ali na primeira coluna nós temos dados das pessoas que estavam infectadas pelo coronavírus logo no início de janeiro, antes do primeiro dia do ano, tá? Na coluna do meio é que nós vemos os primeiros 10 dias do mês de janeiro e na última coluna as pessoas no final do mês de janeiro. Nesse trabalho é interessante que mostra que criança nós não vimos nenhuma ser infectada, isso nos trabalhos chineses, tá? E a gente vê que a maioria no início, na primeira coluna, você vê que eram pessoas que estavam relacionadas àquele mercado de peixes na cidade de Wuhan, ou seja, o foco da doença começou por aquela região ali e depois, olhando as outras colunas, você vê que as pessoas que estavam relacionadas a esse mercado, a prevalência vai caindo, ou seja, a infecção começou por lá e foi se espalhando, e também você percebe que o número de profissionais da saúde na primeira coluna era 0, mas depois na segunda, na terceira coluna, o número de profissionais da saúde se infectando foi aumentando. Então é uma doença que a gente se preocupa principalmente também com os profissionais da saúde, porque eles é que estão na linha de frente e nós precisamos de médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, né? Então todos eles, técnicos de enfermagem, tem que estar todo mundo envolvido, inclusive os profissionais de segurança, todos que trabalham aí nas unidades de saúde. Vamos então observar qual é a característica dos pacientes que têm esse novo coronavírus. A gente vê que a grande maioria que precisa de hospital, as pessoas que acabam internando, se você reparar nesse slide, desses trabalhos, mostra que a prevalência de hospitalizado é maior na idade dos 40, dos 50 anos. Mas ali na segunda coluna, os óbitos, eles acontecem mais nas pessoas com mais idade, tá? Aí, nesse slide aqui, você vê mais ou menos a taxa, a mortalidade por faixa etária. Então, se você olhar lá embaixo, as crianças até 10 anos de idade não vemos casos de mortes de crianças até 10 anos de idade. Já tem algum outro caso em outros países, mas realmente a taxa de mortalidade nas crianças é bem baixinha. E aí, com a faixa etária, com o aumento da faixa etária, vai aumentando a taxa de mortalidade. E a gente vê, olha nesse slide, que o risco, a chance, né, de uma pessoa acima dos 60 anos morrer em torno de 3,6%, mas acima dos 80 anos chega a uma taxa de mortalidade aí de em torno de 15%. Por isso a gente reforça que os idosos são, não digo grupo de risco, mas um grupo vulnerável. Essas pessoas, elas precisam se proteger e a melhor maneira da gente protegê-los é deixá-los em isolamento social. Eu sei que é complicado porque eles não querem ficar afastados de família, eles querem estar recebendo visita dos netinhos, eles querem circular um pouco para não ficar solitários dentro de casa, mas eles têm um risco muito maior de se agravar e acabar falecendo se eles adquirirem a Covid-19. Nesse slide você vê que não são os idosos que são os grupos vulneráveis, nós temos também as pessoas com comorbidades. Das pessoas que morreram, a gente vê que muitos são, em torno de 10%, têm doença cardiovascular, em torno de 7,3% são os diabéticos. Nós temos também doenças respiratórias como asma, bronquite, e existem as doenças autoimunes, os renais crônicos. Então são pessoas que apresentam essa obesidade também, essas comorbidades, elas também deixam as pessoas mais vulneráveis. Em relação ao HIV, as pessoas que tomam o remédio do HIV, carga viral controlada, e a sua imunidade CD4 bom, não estamos vendo problemas com eles não, tá? Aliás,
a quantidade de pacientes HIV precisando hospitalizar por causa dessa doença, pelo menos tem sido muito baixa. A gente precisa de estudos para avaliar isso, mas a gente não tem visto problemas com eles não. Então, na verdade, grupo de risco ou grupo vulnerável são os idosos, hipertensão, diabetes, doenças autoimunes, renal crônico, hepatopatia crônica, ou seja, são as doenças crônicas, a asma, bronquite, os tabagistas, os obesos. Esses daí são mais vulneráveis, têm maior risco de acabar se agravando se adquirir a infecção. Nesses gráficos que nós estamos mostrando, isso é do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que saiu há 3 dias atrás, mostrando como é que estamos hoje no Brasil. Então, o primeiro gráfico ali em verde são os óbitos em relação à faixa etária. E no segundo gráfico, ou seja, a maioria que acaba falecendo é dos 50, 60, 70 ou mais, tá? Da idade. E ali no segundo gráfico a gente está vendo a mortalidade de acordo com as comorbidades, se tem hipertensão, diabetes, ou seja, eles são dados que confirmam, né, que corroboram os dados de que a gente tem sempre alertado esses grupos de risco ou grupos vulneráveis. Vamos falar um pouquinho de quadro clínico. Como é que é o quadro clínico, né? Pelos trabalhos chineses que eles começaram a mostrar pra gente, como esses dois trabalhos, tem o estudo 1 e o estudo 2. Dali a gente percebe que o principal sintoma é a febre. A febre em torno de 80% dos casos. Tem gente que pode ter a Covid sem apresentar febre? Tem gente que não apresenta febre, que apresenta os outros sintomas, mas a febre é a mais comum. Em segundo lugar é a tosse. A tosse, ela está frequente e, aliás, é o sintoma que mais demora para ir embora, tá? Então, uma pessoa que adquire a infecção pela Covid, se ela estiver tossindo, a tosse geralmente é a última a sumir. Mas a gente também encontra outros sintomas. Olha nesse novo slide. A gente vê ali quais são os mais comuns. É a febre, a tosse e o cansaço. Quais são os outros que também podem apresentar, mas com uma frequência menor? Aí a gente vê dores no corpo, o corrimento nasal, nós temos aquela dor na garganta, uma dificuldade de respirar, pode dar diarreia, e estamos vendo também muito comum a perda de olfato e paladar. Aí, esse slide é do Ministério da Saúde de Moçambique, que mostra pra gente, mais ou menos, eles criaram uma estratégia. De acordo com os seus sintomas, nós vamos colocar uma pontuação. Se você tem uma falta de ar, o número de pontos é maior. Se você tem, por exemplo, uma dor de garganta, o número de pontos é menor. Você soma o número de pontos e lá embaixo você tem os resultados, se o risco da pessoa está leve, moderado ou mais grave. Eu acho isso bem interessante. Aqui, pela nossa prefeitura, pela Secretaria Municipal de Saúde, nós temos alguns critérios para considerar o paciente grave. Esse paciente tem que ser internado, que seriam os pacientes, por exemplo, que esteja com a dispneia, com a falta de ar, né? Uma frequência respiratória tem que estar acima de 24 incursões respiratórias por minuto, já é um indicativo para a gente encaminhar para internação, mas esses daí são pacientes que já estão com um quadro clínico mais grave, acima de 30 incursões respiratórias por minuto, em que você olha a saturação de oxigênio está abaixo de 94%, existe aquela relação PF que a gente calcula pela saturação arterial de oxigênio e também pela FiO2, ou seja, é um cálculo que se realiza que abaixo de 300 essa pessoa já está numa insuficiência respiratória leve, né? Abaixo de 200 seria moderado e abaixo de 100 é grave, né? Então, esses critérios são os critérios de gravidade desse paciente, ele tem que estar internado e a gente vai avaliar se há necessidade do CTI ou não, né? Então, se ele tiver uma pneumonia, você bateu a tomografia e você vê a imagem da pneumonia em mais de 2 quadrantes, se ele tiver em choque séptico, se ele está numa disfunção cardíaca importante, esses pacientes têm que ir para UTI, tá? Isso é que a gente tem que estar atento. As lesões pulmonares que a gente vê com
com frequência para a COVID, geralmente são condensações pulmonares, são imagens de condensações pulmonares, imagem que a gente chama em vidro fosco, porque parece um vidro embaçado, né? E você vê bilateralmente nos pulmões, você vê de cima a baixo, com frequência você vê bilateral, tá vendo? São imagens de tomografias reais de pacientes que estavam internados com o coronavírus. Essa complicação da pneumonia, ou seja, o vírus pode complicar para uma pneumonia, normalmente a partir do 7º dia de sintoma. Porque o que acontece? O vírus ele infecta o nosso corpo através das mucosas de nariz, boca e dos olhos também. Quando ele infecta o nosso nariz, tem um período de incubação, a gente não sente nada, mas quando começam os sintomas, ele já está infectando as células do nariz, aí a gente começa com o corrimento nasal, aí a gente começa, ele vai descendo para a garganta, começa a ter dor na garganta, o nosso organismo detecta que tem alguma coisa de errado, liberando citocinas no nosso sangue, aí o nosso hipotálamo, ele entende que tem alguma infecção, começa a elevar a temperatura e nós temos febre, o vírus vai descendo para o traqueia, brônquios, bronquíolos, vai infectando as vias aéreas, ou seja, ele não é um vírus que fica em via respiratória superior, ele vai para a inferior, e isso vão durando os dias, e aí vem a tosse, aí começa, ao infectar os alvéolos e a gente começa a reagir, o nosso corpo começa a produzir citocinas, as nossas células de defesa começam a produzir muita citocina, interleucina 6, interleucina 12, fator de necrose tumoral, ou seja, essas interleucinas elevando, a gente começa a ter uma inflamação ali a nível dos alvéolos, os alvéolos acabam colabando ali, a gente começa a ter dificuldade de respirar, e aí vem a insuficiência respiratória. Só que esse vírus ganha o sangue e ele pode inflamar o corpo todo, ele pode ir para fígado, ele pode ir para coração, ele pode lesar, por exemplo, nervos, por isso que a gente perde o olfato, o paladar, né? Ele pode atingir cérebro. Então, o que eu quero passar para vocês? No início dos sintomas, nós temos o vírus localizado por aqui. E aí ele vai descendo para as vias aéreas. Ou seja, esse é um momento importante lá no diagnóstico para a gente colher suave e detectá-lo no PCR. Quando ele começa a causar a falta de ar, já se passaram os 7 dias, mais ou menos. E aí nós estamos começando a produzir os nossos anticorpos. Então os testes para a sorologia, eles são importantes a partir do 7º dia de sintomas. E as pneumonias acontecem geralmente após 7 dias de sintomas, então você tem que estar antenado, acompanhando essa pessoa, não é encaminhar a pessoa ir para casa e esquecer ela lá. A gente tem que estar sempre preocupado com isso, tá? Curiosamente, as crianças, os trabalhos com crianças, né? É menos dramático isso pra gente, graças a Deus, as crianças, tanto no SARS quanto no MERS, como com esse coronavírus, nós estamos vendo que crianças se infectam? Sim. Crianças podem ter quadro clínico pela Covid? Sim, mas a maioria delas é assintomática ou oligossintomática, poucos sintomas. Claro que tem a criança que tem asma, bronquite, que pode complicar um pouquinho mais, mas a gente não está vendo uma taxa de letalidade importante. Então tem trabalhos ali, como por exemplo, trabalhos na China, em Singapura, por exemplo, eles mostram, olha lá, complicações. Tiveram amidalite supurativa, uma criança em 31, derrame pleural, pneumotórax, nenhuma delas, óbitos, nenhum, né? Então, que bom, né? Mas as crianças são importantes vetores. Aquelas que apresentam sintomas, você vê, dos sintomas que aparecem nas crianças, o mais frequente é a febre e depois é a tosse. Já no caso das gestantes, elas entraram nesse último mês pelo Ministério da Saúde como grupo de risco ou grupo mais vulnerável, porque não é que as gestantes vão ter maior risco de morrer, não é isso, mas elas apresentam maior risco de complicar. Elas acabam complicando com sofrimento fetal, com ruptura prematura de membrana, a gente pode ter complicações nessas de gestantes que têm eclâmpsia, diabetes e tal. Então, as gestantes se tornam um grupo de risco porque elas podem ter complicações durante o pré-natal e até na hora do nascimento do bebê. Já tivemos casos de gestantes que acabou
agravando com uma insuficiência respiratória e o parto teve que ser antecipado, né, fazer um parto prematuro para salvar o bebê e não salvaram a mãe. Para o diagnóstico, como é que eu faço o diagnóstico? Então entenda, se o vírus no início dos sintomas ele está localizado nas vias aéreas superiores, a gente começa a ter sintomas depois que passa o período de incubação. Então assim, se eu me infectar hoje pelo coronavírus, tem um período de incubação, que é o dia de hoje que eu me infectei, até o primeiro dia de sinais e sintomas. Esse é o período de incubação em que eu não sinto nada. Esse período de incubação está variando em torno de 14 dias no máximo, mas tem relatos de 8, 9 dias é a média. Alguns estudos falam em 24 dias, mas são estudos meio que eu digo fora da curva, né? Ou seja, a gente ainda não tem como comprovar isso. Então, em média, são 14 dias, numa média aí de 8 a 9, 10 dias começam os sintomas. Iniciaram os sintomas nos primeiros 7 dias, na primeira semana, a gente tem mais sintomas de vias aéreas superiores, que seria dor de garganta, o corrimento nasal, mal-estar geral, dores no corpo, dor de cabeça, febre, e a gente pode ter tosse. Tá? Nesse momento eu tenho uma quantidade de vírus importante nas minhas vias aéreas. Aí é importante fazer swab. Que aí quando você realiza o swab, e olha que a pessoa já pode transmitir o vírus uns 2 dias antes de iniciarem os sintomas, tá? Antes de iniciar sintoma, ele já está saindo ali nas vias aéreas. Então você pode coletar o swab, geralmente o melhor momento para isso seriam os 3, 5 primeiros dias de sintomas, tá? E aí você coleta o swab da seguinte maneira: um swab para uma narina, outro swab para outra narina, outro swab para a orofaringe. São 3 swabs, tá? Agora, gente, não é coletar no cantinho do nariz, tem que colocar lá para dentro da narina mesmo, sabe? Que chega a incomodar a pessoa, até às vezes sai lágrima, né? Quando na hora de colher, tem que coletar bem, você tem que colocar o swab lá atrás, rodar levemente para não machucar a pessoa, para a gente coletar a secreção nasal. Uma narina, outra e a orofaringe, a gente leva isso para o laboratório, eles vão realizar o RT-PCR, reação cadeia polimerase. Nós vamos detectar a presença do vírus. Então aqui eu estou detectando se tem o coronavírus ali. Normalmente essa chance de detectar o vírus nesse momento é mais elevada. A gente vê nesse slide agora, por exemplo, aquela linha azul é exatamente a chance maior, ou seja, a quantidade de vírus maior na parte das vias aéreas. Então você vê, logo nas primeiras semanas é que você vê aquela linha azul lá bem elevada, é a maior chance de você detectar vírus. Depois, com o tempo, essa quantidade de vírus vai caindo, né? Tem algumas pessoas que a gente continua detectando PCR positivo por 14, 30, tem até 42 dias, tá? Mas não é a maioria não, tá? É um ou outro que nós estamos vendo isso e ainda estamos decidindo, avaliando se essa detecção de PCR positivo lá no 42º dia após o início dos sintomas, estamos verificando se é um vírus ainda viável a ponto de transmitir para os outros ou se são partículas virais que não têm importância na transmissão, tá? Então, o que a gente sabe mesmo é que a transmissão acontece uns 2 dias antes do início dos sintomas, nessa primeira semana do início dos sintomas, no máximo até 14 dias. Por isso que uma pessoa que esteja com coronavírus é para ficar isolada em casa no mínimo 14 dias, tá? Esse é o momento, esse é o tempo ideal. Muito bem, repare que ali tem uma linha que eu acho que é um verdinho claro. Ali são os anticorpos da classe IgM, que são os anticorpos que mostram que eu estou com uma infecção aguda. Eles começam a surgir mais ou menos no 7º dia de início de sintomas. Então, para você realizar sorologia, aqueles testes rápidos para detectar IgM e IgG, aí o ideal é a gente fazer a partir do 7º dia. Se for a partir do 10º dia, melhor ainda, tá? Com mais segurança, no 14º dia, a gente vai conseguir captar não só o IgM, mas ali em vermelho são seus anticorpos IgG. E aí, no 14º dia, a gente consegue captar melhor os anticorpos IgM e IgG. Não adianta fazer IgM e IgG antes de 7 dias de sintomas, vai dar. A pessoa pode estar
está com coronavírus, o resultado vai dar negativo e a gente vai ter aquela falsa sensação de que essa pessoa está tranquila. E não é. Essa pessoa está com coronavírus e o teste está dando falso negativo. Então, sorologia é para ser feita após 7 dias de sintomas. Quanto mais tempo, melhor, né? E o PCR para detectar o vírus na via aérea seria no início dos sintomas. Depois o vírus desce para o pulmão, os anticorpos se criam e aí sim é que acontece isso. Quando é que a gente dá alta para o paciente? A gente ainda não tem muito bem definido isso não, mas a gente tem feito atualmente, hoje em dia 20 de abril, a gente faz, depois de 14 dias de sintomas, vamos verificar se essa pessoa está totalmente assintomática. Totalmente, você sabe que a tosse é a última a ir embora. Então essa pessoa tem que estar completamente sem sintomas, sem tosse. Se ela tiver assintomática, conta 3 dias dela assintomática. Então, passaram-se 14 dias de doença, né, de sintomas, passaram-se 3 dias completamente assintomática, a gente permite o profissional voltar a trabalhar de máscara. É melhor ele ir de máscara, pelo menos por até completar 30 dias após o início dos sintomas, tá? Porque a gente ainda não sabe se esse profissional ainda tem PCR detectando ali se ele está transmitindo o vírus ou não. Isso a gente ainda não sabe, tá? A não ser que a gente consiga fazer PCR nesse profissional se tiver uns 2 PCRs negativos, 3 dias assintomáticos, IgG positivo, ok. Aí a gente pode liberar com facilidade esse profissional sem máscara, tá? Muito obrigado, vamos para a terceira parte.